Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Nutrição e Fé, tá? Nesse vídeo, queridos, nós vamos falar sobre um assunto que é interessantíssimo, tá? Eu já lhe pergunto, você tem inchaço abdominal? Você tem muito gases? Você tem muito estufamento, tá? Porque, sem sombra de dúvida, a maioria das pessoas hoje, ou todas elas, tem algum sintoma relacionado a isso, tá? Geralmente as pessoas, quando comem, né? Logo a barriga fica estufada, logo tem excesso de gases, né? Então, se você tem excesso de gases, se você tem barriga estufada, esse vídeo é para você, tá? Porque aqui você vai entender algumas causas da barriga estufada, barriga inchada. Você vai entender também alguns tratamentos naturais, tá? Então, fica conosco aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você para se inscrever aqui embaixo. E você também ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e nossas notificações. Ok, pessoal? E para trazer informações mais profundas e verídicas para vocês, eu estou aqui lendo um artigo científico, tá? Que fala sobre isso. É um blog, na verdade, sobre saúde. E o nome do artigo aqui tá falando assim: como se livrar do inchaço abdominal, tá? Então vamos lá. Geralmente o inchaço abdominal dá quando as pessoas se alimentam, né? E é muito comum, né, nas pessoas que já têm ou não um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. O que é isso? Síndrome do intestino irritável é um quadro, né? É um problema de saúde e que as pessoas recebem um diagnóstico quando não tem outro, né? Por exemplo, quando não tem uma síndrome de Crohn diagnosticada, quando não tem uma colite ulcerativa diagnosticada. Geralmente acontece mais em mulheres, né? E os sintomas de síndrome do intestino irritável está relacionado com estresse, está relacionado, né, com muito gases, prisão de ventre, ou diarreia, dores, né? E outros sintomas gastrointestinais, tá? Então é um problema que tem crescido muito, querido, muito mesmo. É muito difícil você encontrar alguém que não tem algum sintoma dessa forma e sintomas muitas vezes muito fortes, muito pesados, tá? Então eu vou ler aqui para vocês um pouco sobre esse assunto, tá? E a gente vai conversando aqui para você entender melhor, tá bom? Então fica conosco aqui até o final, não sai desse vídeo para que você possa entender melhor e possa ajudar outras pessoas que também têm esse problema, tá bom? O inchaço abdominal é comumente associado ao acúmulo de gases no intestino, tá? Embora existam muitas outras possíveis causas por trás, como intolerâncias alimentares, constipação e distúrbios digestivos, para citar alguns, para algumas pessoas o inchaço abdominal é mais um problema crônico do que um inconveniente ocasional, tá? No entanto, na maioria dos casos, o inchaço abdominal pode ser controlado com mudanças simples no estilo de vida e na dieta, tá? Quem tem esse problema, querido, sabe que é muito ruim. É de fato muito constrangedor, gera muito sofrimento, né? Porque imagina, você está em um lugar, por exemplo, de repente você comeu algo, sua barriga inchou, gerou dor, gerou gases, incômodo, e é muito ruim, tá? Eu vou citar algumas causas aqui, tá? Mais detalhado sobre essa barriga estufada, tá? Pode ser alguma doença inflamatória intestinal, tá? Como doença de Crohn, como retocolite ulcerativa, como diverticulite, né? Pode ser sintomas de vermes, de parasitas, tá? Podem ser sintomas de síndrome do intestino irritável, que está muito relacionado com uma disbiose, tá? O que é disbiose, velho? Disbiose é um desequilíbrio, né, das bactérias intestinais. Quando há esse desequilíbrio, acontece uma disbiose, né? E tem vários estudos, né, artigos científicos mostrando que a disbiose é a causa de inúmeras doenças, tá? Quando acontece esse desequilíbrio das bactérias no nosso intestino, tá? E eu vou citar para vocês aqui algumas formas de a gente tratar em casa
esse inchaço abdominal, algumas coisas caseiras, né? Você que tem nos acompanhado aqui no canal já sabe que a gente aqui preza por tratamentos naturais, tá? Remédios só em último caso, só uma emergência, né? Se você tiver de fato com problema agudo e tal, mas nós buscamos aqui, né? Até porque eu sou estudante de nutrição funcional, né? Saúde integrativa, né? Que visa tratar as causas dos problemas de saúde e de forma natural, tá? Então, algumas formas para ajudar e tratar o inchaço abdominal. Primeiro é água com limão, tá? Beber água com limão pode ajudar a estimular o processo digestivo. Ela também tem propriedades diuréticas, tá? Que podem ajudar a normalizar o nível de sódio no seu corpo e reduzir a retenção de líquidos, ok, pessoal? Então a primeira coisa que você pode fazer é tomar água com limão, tá? A segunda coisa que você pode fazer é usar alimentos fermentados, tá? Wellington, o que são alimentos fermentados? Alimentos fermentados são alimentos em que eles vão passar por um processo de fermentação, tá? Onde vai produzir bactérias boas, né? Bactérias como lactobacilos e dentre outros, né? Que são probióticos, tá? Você já deve ter ouvido falar nesses alimentos fermentados. Dentre os alimentos fermentados, nós temos o chucrute, o quinchi, tá? Que são fontes de bactérias benéficas que podem ajudar a melhorar o microbioma, tá? Microbioma é o ecossistema do nosso intestino, tá? É como se fosse uma floresta, e aí tem uma diversidade de micro-organismos, tá? Então, com esses alimentos fermentados, nós melhoramos o nosso microbioma intestinal e a digestão, tá? Outra coisa que a gente pode usar é o iogurte orgânico, tá? Assim como os alimentos fermentados, o iogurte também fornece ao intestino bactérias saudáveis, tá? Vale ressaltar que não é esse iogurte que você compra no mercado, porque esse que você compra no mercado, mesmo que a indústria coloque bactérias boas ali, eles passam por um processo de pasteurização. Esse processo de pasteurização vai aumentar a temperatura ali do leite e vai matar as bactérias boas, ok? Então você tem que buscar um iogurte orgânico. Outra forma para melhorar o inchaço intestinal é chá, tá? Beber chá de hortelã, chá de camomila quente, tá? Vai ajudar a melhorar esses sintomas, tá? Como também chá de gengibre, chá de funcho, chá verde, tá? Então eu estou citando aqui para vocês algumas formas de vocês melhorarem esses sintomas de barriga estufada, né? Temos o psyllium também, né? Estudos mostram que as fibras do psyllium podem ajudar a aliviar os sintomas da síndrome do intestino irritável, tá? E um desses sintomas é exatamente o inchaço abdominal, tá? O psyllium. Tem pessoas que se dão bem com o psyllium, tem outros que não, tá? Temos o gengibre, né? O gengibre, como eu já citei, é muito bom, tem muito benefício nessa questão intestinal. Outra coisa que você pode usar é o vinagre de maçã, tá? Que vai ajudar muito se seu estômago estiver inchado, é causado por refluxo ácido, uma condição que é geralmente desencadeada por pouco ácido estomacal, tá? Beber um pouco de água com uma colher de chá de vinagre pode ajudar a aliviar os sintomas, pois isso neutraliza o pH do estômago, tá? Então usar o vinagre de maçã orgânico, tá bom, pessoal? Temos também o abacate, tá? O abacate também é uma fonte de fibras muito boa. Ele pode ajudar a aliviar o inchaço abdominal causado pela constipação. O abacate também ele é rico em potássio, tá? Que é um mineral que ajuda a reduzir a retenção de água causada por altos níveis de sódio. O abacate é muito benéfico, tá? Mas vale um detalhe aqui, se você tiver com supercrescimento bacteriano ou uma síndrome fúngica, por exemplo, às vezes a fibra pode causar mais problema do que você imagina, tá? Então por isso que muitas pessoas, quando está tendo muito gás de extensão abdominal, elas não usam fibras, tá? Que em algumas pessoas podem piorar, tá? Então tem que ver o indivíduo. Cada pessoa tem uma forma de tratamento. Você pode usar o pepino, você pode usar o aspargo, você pode usar o mamão, o salsão, tá? Então tem várias causas para esses inchaço abdominal, causas mais detalhadas, como acúmulo de gás no intestino, indigestão, infecção, aquilo que eu citei agora mesmo que você nunca tem ouvido falar, talvez, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é o SIBO, né? É uma sigla em inglês, que é o SIBO, é um crescimento anormal das bactérias no intestino delgado, tá?
e causam muitos sintomas de inchaço, má absorção, perda de peso, diarreia crônica e etc, tá? Retenção de líquido, tá? Quando a gente está retendo líquido, intolerância alimentar também é causa de distensão abdominal. Quando a pessoa tem uma sensibilidade a alguns alimentos, esses alimentos não são digeridos, né? E vão causar inflamação, vão causar gases e etc. Por isso que é importante investigar e passar por um profissional que entende do assunto, tá? Então, uma das causas é a intolerância alimentar, outra causa é a própria constipação, né, que gera gases. Problema ginecológico, né, no caso das mulheres, síndrome do intestino irritável, como a gente já citou, e gastroparesia, tá? Então, gastroparesia é um distúrbio caracterizado por fraqueza dos músculos do estômago, fazendo com que os alimentos passem lentamente pelo trato gastrointestinal. Alguns dos outros sintomas de gastroparesia incluem constipação, perda de apetite, náuseas e vômitos, tá ok, pessoal? E eu vou citar para vocês alguns alimentos que podem causar inchaço abdominal, tá? Dentre esses alimentos nós podemos citar feijão e legumes, tá? Alimentos processados, bebidas gaseificadas, bebidas alcoólicas, tá? Grãos integrais como trigo, centeio e cevada, adoçantes artificiais como xilitol, manitol e sorbitol. A maioria das pessoas, queridos, que tem muito gases, né? Assim, eu particularmente estou fazendo esse vídeo, tenho esse problema, né? Uma das coisas que gera muito gases, né? São açúcar, né? Açúcar gera até mesmo a frutose das frutas. A frutose é um tipo de açúcar, né? Frutose, o açúcar de mesa, né? Os grãos, né? As leguminosas também geram muito gases, tá? Não somente gases, mas esse inchaço, né? Então tem vários alimentos que podem causar esse problema em nós, tá? Bebidas alcoólicas, né? Alguns legumes, tá? Você tem que observar se você tem distensão abdominal, flatulência, arroto, gás, cólica, tá? Para que algumas fórmulas da gente evitar esse problema de inchaço, tá? Mastigar bem a comida, tá? Quando a gente mastiga bem a comida, ele pode ser bem mais digerido, tá? Comer refeições menores, né? A gente às vezes não gosta muito dessa questão, mas é uma coisa que eu preciso aprender também, que é comer refeições menores, né? Porque isso vai fazer com que o nosso sistema digestivo tenha menos trabalho, tá? Outra coisa que a gente precisa e deve fazer é identificar as intolerâncias alimentares, ou seja, descobrir quais são os alimentos que nós temos intolerância, tá? Seja ele o glúten, trigo, glúten e trigo é a mesma coisa, né? O milho, as leguminosas em geral, alguns legumes, alface, né? Pode causar isso. Álcool, né? Então nós devemos identificar as intolerâncias alimentares, devemos evitar o álcool, devemos parar de fumar quem fuma, devemos evitar alimentos processados, introduzir alimentos fibrosos na dieta aos poucos, né? Como eu já citei, algumas pessoas podem ter maior distensão abdominal quando comem fibras, né? E aí nós devemos tentar buscar adotar uma dieta FODMAP, né? Que é uma sigla em inglês, que ela deve ser pobre em vegetais e frutas, que são ricas em prebióticos. Que são prebióticos, velho? Prebióticos são os alimentos dos probióticos, são alimentos das bactérias boas do intestino, tá? Então nós devemos ter uma alimentação pobre em FODMAPs por um período, tá? Tudo isso deve ter acompanhamento por um profissional, tá bom? Então, queridos, esse vídeo foi com o objetivo de ajudar vocês, tá? De alguma forma, você que sofre de distensão abdominal, gás, excesso, tá? Compartilhando aqui conhecimento com vocês, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e notificações, deixa seu like, seu gostei, manda esse vídeo para seus amigos e familiares, manda esse vídeo para aquelas pessoas que só vivem com a barriga estufada, manda esse vídeo para aquelas pessoas que tem muito gás em excesso, né, que tem sintomas gastrointestinais, né, e etc. Manda os vídeos que nós temos aqui no nosso canal e assista os nossos outros vídeos aqui no canal para que vocês possam adquirir um pouco do conhecimento que nós temos tido e buscamos transmitir aqui para vocês, ok, pessoal? Um abraço, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a próxima. Valeu, pessoal!